Mensagem, dia 6/5/2005. Tudo será consumado. Um pai pode dar tudo o que um filho pede. Só não pode dar a vida eterna. Mas Deus pode. Uma mãe pode até dar o seu leite materno por muito tempo ao seu filhinho. Mas Deus dá a alimentação espiritual para que possa, através dela, vir mais vida. O enriquecimento sobre tudo isso, tudo está aqui. Ninguém é imortal, enquanto Jesus não ressuscitar as pessoas que virão passar para outra vida, daí sim passará a ser imortal, porque fez esta pessoa todo o agrado para alcançar a melhor parte, que é a vida eterna. Jesus, Filho de Deus vivo, se coloca à direita se coloca à inteira disposição de todos que vierem a invocar o seu santo nome com o máximo de respeito. A piedade só se pode alcançar da parte de Deus quando se dá ouvido só a Ele. Que maravilha se a maioria dissesse assim: Senhor, posso fazer isto? Senhor, posso fazer aquilo? Senhor, poderia me livrar de todas as maldades deste mundo? Senhor, poderia morar dentro do meu coração para sempre? Vejam só quantos exemplos bons que agradam ao Senhor. Nada mais é tão belo do que vocês entregam a sua vida para Ele. Tem pessoas que não acreditam e nem aceitam tal coisa, porque dizem que isto não existe. Estes têm os seus olhos, mas são cegos. Têm os seus ouvidos, mas não conseguem ouvir a voz da razão. A verdade é fonte da maior riqueza. A mentira tira a vida das pessoas e estas não têm mais volta. Uma criança inocente, quando morre, nada tem a pagar, mas depois que conhece a verdade e foge dela, por sua tão grande culpa, jogou sua alma fora. Os ensinos de hoje em dia, a maior parte leva para este caminho, porque a ciência do homem não se compara com a de Deus. O vocabulário desta geração é mais só gíria, e então não são firmes o que falam. Por um exemplo, quando o moço chega perto de uma moça, já não se cumprimentam mais com um aperto de mão. As palavras que saem de sua boca, a maior parte já leva para a cobiça, e o mesmo a moça faz. O mesmo é feito até pelas adolescentes. Onde está o respeito? Quem dorme sem pedir a bênção para Jesus, levanta com os seus pensamentos voltados só para cometer o que não deveria. Assim está esta geração. Com Sodoma e Gomorra não foi tanto assim, mas mesmo assim Deus pôs fogo em tudo, enviado por seus anjos. E agora, o que esperam estas pessoas? O primeiro dilúvio foi com chuvas torrenciais, mas o fim será por um fogo terrível, que devorará tudo, menos os escolhidos. A esses nada poderá atingir, pois a defesa está nas mãos dos anjos de Deus. O diabo já sabe disto, e com ele irão bilhões de vidas para o grande tanque só de fogo. Aterrorizante será quando essas pessoas vierem ver com os seus próprios olhos. Pedirão socorro, mas nada poderá ser feito. Tudo será consumado, ficando apenas só os filhos da luz, livres de todos os perigos. Por isso, irmãos em Cristo, fiquem firmes, porque o momento se aproxima. A besta já está solta e livre para fazer o que ela quer. Mas não se apavorem. Deus sabe cuidar de seus filhos, que por Ele vêm sendo escolhidos. Basta se entregarem a Ele de corpo e alma. Não ligues pelo que tens. Das mãos dele todos irão receber coisas boas e eternas, e ninguém irá roubar o que será teu, pois todos terão o que merecer, cada um conforme o que fez. Queres aumentar a tua parte? Ajuda este que está à disposição a serviço de Deus.
Não é preciso que ele vá até onde moras. Se puderes que venhas ao encontro deste homem, pois aqui é o seu lugar, como foi até João Paulo II, em Roma. Hoje já não mais pode receber as bênçãos de Deus, pois esse lugar já foi cedido para o grande inimigo de Jesus, o Salvador da humanidade, só faltando agora tomar o que é dele. Pedro ou Simão. Nessa mensagem aqui dá para a gente continuar a dar a resposta para aquela primeira pergunta que foi feita no programa lá no início, né? Acho que foi o Romeu Silva lá, né? Perguntou sobre água benta. Então, quando a gente acredita realmente que as coisas acontecem, quando a gente pede para Jesus e Ele está nos ouvindo, as coisas acontecem, podem ter certeza, né? Essa mensagem, Jesus está falando aqui, ó. São Pedro está falando, né? Jesus, Filho de Deus vivo, se coloca à inteira disposição de todos que vierem a invocar o seu santo nome com o máximo de respeito. A piedade só se pode alcançar da parte de Deus quando se dá ouvido só a Ele. Que maravilha se a maioria dissesse assim: Senhor, posso fazer isto? Senhor, posso fazer aquilo? Senhor, poderia me livrar de todas as maldades deste mundo? Senhor, poderia morar dentro do meu coração para sempre? Vejam só quantos exemplos bons que agradam ao Senhor. Nada mais é tão belo do que quando vocês entregam a sua vida para Ele. Tem pessoas que não acreditam e nem aceitam tal coisa, porque dizem que isso não existe. Daí essas pessoas que tentam puxar para o lado contrário sempre, vocês não dão ouvido. Deem ouvido às pessoas que querem te levar para cima, para frente. Então, acho que foi o Romeu que fez a pergunta lá, sobre água benta. Se você acredita, Romeu, e todos que estão nos ouvindo através da internet, na hora que o profeta faz a bênção da água ali, coloque uma jarrinha de água lá, um copo de água, e acredite que aquela água ali foi abençoada. Aceite assim. Vejam vocês que isso foi sempre dito, o profeta sempre falou dessa forma. Eu acredito nisso, que a fé está na pessoa, A gente pede para Deus, tanto que quando a pessoa pede, benção, tio, e a gente fala que Deus te abençoe. Então eu acredito que a palavra da gente tem poder nessa hora, porque é Deus que está agindo naquele momento, não a gente. E se você está pedindo, porque acredita. Então eu tenho 2 netinhos, a Yasmin fez 8 meses agora, dia 5, e o Mateus fez 2 aninhos em março. E eles não estavam bonzinhos essa semana, Então, aqui em Taquaras existem pessoas que antigamente se falava em bezedeiras, que têm uma mão boa, sabe as orações corretas, para abençoar e pedir a bênção de Deus. Mas a Larissa, minha nora, ela de uma certa forma acredita que o meu benzimento também tem valor. Por isso que eu falo que o benzimento da gente, a gente pede para Deus, mas a fé está na pessoa, Então ela perguntou se eu não fazia o benzimento para os netinhos. E eu fiz. No primeiro dia eu tenho uma capelinha na minha casa, ela levou lá. E eu levei o Mateus junto comigo e Yasmin no colo. E fiz as minhas orações, pedindo para que o profeta, que Deus permitisse que o profeta abençoasse eles, Como o Pai sempre fez, teve esse dom de abençoar as pessoas, E vejam vocês o que é a fé, Não a Larissa, não o Luiz Roberto, que é meu filho, não a Marlene, não só eu, Mas o Mateus com 2 aninhos. No segundo dia ele já pegou eu pela mão e levou lá para cima para a capela. Por quê? Porque é uma criancinha de 2 anos, mas acredita que aquilo ali tem valor, Então uma criancinha de 2 aninhos, no segundo dia já, no outro dia ela levou novamente, ele só chegou lá, pegou eu pela mão e levou para a capela acima. Ele sozinho se ajoelhou, fez o sinal da cruz. Então, tem valor ou não tem? É como Jesus fala aqui, Jesus, Filho de Deus, São Pedro fala, Jesus, Filho de Deus vivo, se coloca à inteira disposição de todos que vierem a invocar o seu santo nome com o máximo de respeito. Tocou lá no coraçãozinho uma criança de 2 anos. Ele tem 2 anos, ele nunca agiu assim, Porque eu levei ele pela mãozinha lá para cima, No outro dia ele pegou pela mão e levou para cima. Então pedindo, Pedindo a bênção. E graças a Deus estão bonzinhos, Já alcançaram a graça, eu acredito. Então, nós todos, que temos esse conhecimento hoje dessa veracidade que é a palavra viva de Deus, o poder que tem, Jesus em nossas vidas. Então basta a gente acreditar. Claro que os momentos de complicação, de ira, de raiva, de revolta vêm porque
As pessoas que nos atacam, eles não, parece que não tem perdão para eles, né? Ataca, 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 e a gente acaba às vezes se revoltando. Mas daqui a pouco já volta tudo normal, a gente consegue, né, já driblar essa situação. Mas nós precisamos agir dessa forma, confiar em Deus, pedir a Ele, acreditar que Ele está presente na nossa vida. E para nós aceitarmos isso, também foi dito lá no começo do programa, o Alex falando, né, na mensagem que foi lida para ele, nós precisamos dar esse aval para Jesus também, né? Precisamos agir de uma forma correta para que Ele possa coabitar em nós. De que forma? Andando corretamente, não sendo pessoas falsas, não mentindo, não fazendo mal para o seu semelhante. Usar sua veste correta, né? Buscar a Ele a todo momento, em pensamento mesmo, não precisa estar... Claro que é importante isso, né? A gente rezar dobrando os joelhos, mas se você está andando de bicicleta, de carro, está indo para a cidade, está voltando da cidade, está no trabalho, e o pensamento seu está em Deus, não o tempo todo, seria importante o tempo inteiro, mas de vez em quando você lembrar de Deus, Ele está ali, é Ele que está cutucando em você, os anjos estão pedindo, ó, quem é que te criou, quem é que te botou no mundo? Olha o início dessa mensagem, né? Um pai pode dar tudo o que o filho pede, só não pode dar a vida eterna, mas Deus pode. Então, lembre dele o tempo inteiro, a todo momento que você puder. Se você pegar o hábito de levantar da sua cama, antes de botar o pé no chão, senta na cama lá e faça a sua oração. Agradeça a Deus. Por mais um dia você está respirando, abrindo seus olhos, movimentando os seus braços, suas pernas, respirando. Quantas pessoas não conseguem fazer isso, né? Depois, meio-dia, no café da manhã, meio-dia, o café da tarde, se você tem o hábito, na janta, agradece a Deus pela sua comida. Peça a Ele para abençoar aquela comida. Hoje a gente sabe que tudo na alimentação está envenenado. Tudo tem a mão do homem, tem a participação agora para envenenar a nossa comida. E como a gente pode receber essa comida de uma forma mais saudável? Pedindo para que Deus abençoe. Não acredita? Ele tem poder para tudo. A comida pode estar mais do que envenenada, mas se Ele disser que não está, pronto. Seu corpo passa a receber um alimento abençoado por Ele. Não esqueça de abençoar. Ele falou numa mensagem, né, para o profeta. Está ali esperando ser convidado para sentar à mesa junto com você. Está esperando que você peça para Ele abençoar a sua alimentação. Quando chega o fim do dia, mais uma vez, agradeça a Deus que você passou o dia, conseguiu trabalhar, conseguiu fazer seus afazeres, está voltando para casa, descansar o corpo mais um pouco. Agradeça a Deus o tempo inteiro por tudo que você tem, né? A nossa vida é vamos dizer assim, é um cotidiano, até a vinda de Jesus vai ser isso. As pessoas às vezes questionam, né? Poxa, está cansado, né? Todo dia a mesma coisa. Quantas pessoas queriam ter todo dia a mesma coisa e não podem mais, né? Quantas pessoas têm um ente querido aí que partiu e gostaria que estivesse perto? Era cotidiano, está todo dia junto. Partiu, aí sente a falta, né? Então nós não podemos permitir que o inimigo se aposse daquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa vida, a nossa alma. Não permita que ele faça parte da sua vivência, né? Deixe Deus entrar no seu coração. Afaste ele dessa forma, com oração. É só na oração que nós vamos conseguir afastar o inimigo, porque ele é astuto, ele está o tempo inteiro nos provocando. Se não é na gente diretamente, é em quem está ao nosso redor, né? Um filho, a esposa, ou o marido, ou um parente mais próximo, um vizinho. Hoje, vocês já ouviram algumas vezes a gente comentar aqui, né? O João Batista principalmente comentava do vizinho que ele tinha, que não foi um nem dois, todos que passaram por ali foram vizinhos que incomodavam. E ele dizia que fazia sempre, nas orações dele, pedia para que Deus desse jeito, né? A Rosa, a esposa dele também. Hoje está sem vizinho, olha a paz que é, né? Olha a tranquilidade que é. Não digo que vai ficar assim para sempre, porque a gente até tentou alugar a casa para ver se não bota mais vizinho lá estranho, mas a dona não quis alugar para nós, né? Então, vamos rezar, continuar rezando para que continue assim. Mas é dessa forma, é com oração. Quem diria que uma casa daquela ali, né, uma casa de praia, que está sujeita o tempo todo ter alguém diferente, está lá parada, não tem ninguém.
Porque a oração tem poder, a oração tem força. De tanto que eles pediram, né? Jesus está atendendo. Queira Deus que não entre mais ninguém ali para incomodar, mas se voltar um vizinho, que volte um vizinho bom. E assim é a nossa vida, né? A nossa convivência dentro de casa, com a família, com os parentes. Quando você acha que é impossível ficar junto de pessoas que estão te atacando, se afaste, ignore, né? As pessoas podem também pensar, poxa, por que tu não faz o mesmo? Eu faço o mesmo. Eu ignoro, eu desprezo, mas a gente recebe ataque o tempo inteiro, não para, né? Mas é assim, nós temos que enfrentar a vida dessa forma. Desistir jamais, né? Mas sabemos que as pedras vão vir sempre. Essas pedras de tropeços, né? Vão vir sempre. E a gente tem que conseguir passar por elas. Então, sejamos todos nós, né, um pouquinho mais sábios na nossa decisão, um pouquinho mais coerente naquilo que fala, naquilo que propaga para as pessoas, porque é assim que Deus quer, de todos nós.